Boa tarde, parceiros da PHB. Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje estaremos falando aqui, tá, sobre os novos módulos aí da nossa plataforma. Acho que alguns de vocês já viram, né? Faz aí algum tempo que a gente já colocou. Mas quem não conhece ainda, quem pouco viu, estamos aqui hoje, vamos nos informar. Quem me acompanha hoje é o Country Manager, tá, da Astronergy, Eduardo Gama. Pessoal, antes, tá, de eu soltar a palavra para o Eduardo, alguns avisos importantes, tá? Esse webinar fica gravado, então vocês me dão aí até quarta-feira da semana que vem, por aí, já vai estar no webinar. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, na nossa página do Instagram, corre lá, se inscreve, tá? Nos dois, porque daí você não perde quando a gente lança um produto, quando a gente faz um webinar. E quando você se inscrever no YouTube, eu sugiro que você já marque lá o sininho, tá? Que aí quando a gente postar o vídeo, você recebe a notificação. Outro aviso, pessoal, perguntas, tá? Vocês têm aí um campo para que vocês mandem as perguntas e como que funciona a dinâmica. O Eduardo vai fazer a apresentação, vai mostrar para a gente aqui sobre o módulo, sobre a Astronomer, e depois as dúvidas que a gente receber, tá? A gente vai ler. Qual que é o cuidado que vocês têm que ter? Sempre que vocês deixam para fazer meio que na última hora, vem muitas perguntas no final do webinar e aí pode acabar se perdendo, tá? Então, assim que vocês tiverem a dúvida, eu peço por favor que vocês já mandem ela para mim e fica até mais fácil de eu me organizar, tá? Outro aviso, pessoal, estaremos na Intersolar, tá? Eu vou confirmar no final da apresentação aqui qual que é a nossa stand, mas não deixe de nos visitar, tá? A gente vai estar com várias novidades, vai ter lá o módulo da Astronergy, tá? Vai ter lá o No Break Solar Retrofit, que vocês já conhecem, inversor on-grid, inversor híbrido, bateria de lítio, estação de recarga. É uma oportunidade única de vocês conhecerem toda a linha de produtos da PHB e conversar com a gente também, né? Eduardo, deixo contigo agora. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, é uma honra conseguir concretizar essa parceria com a PHB, PHB que é referência hoje no mercado, principalmente pelo time técnico e por sempre trabalhar com produtos de qualidade. Espero estar ajudando vocês a aprender um pouquinho mais, espero aprender com vocês também, depois no final com as perguntas. Assim como a PHB, a gente também estará na Intersolar, então fica aqui meu convite para vocês passarem no nosso stand, conhecer, apertar a mão de vocês e ter um tempo ali para a gente se conhecer e trocar conhecimentos e falar um pouquinho sobre o mercado, tá bom? Hoje eu vou apresentar para vocês sobre os módulos da Astronergy N-Type 575, são os produtos que a PHB está comercializando hoje, tá? Os produtos que logo já estão no estoque, prontos para vocês instalarem, e tendo alguma dúvida, espero ajudar vocês e aprender junto. Vamos lá, então? Bom, a Astronergy é uma fabricante chinesa, tem as suas fábricas lá na China. A PHB teve a oportunidade de visitar a nossa fábrica, conhecer o nosso laboratório de teste, e é uma empresa que ela vai sempre procurar trabalhar com produtos de qualidade, desempenho e eficiência. E aqui, ao longo da apresentação, eu espero apresentar argumentos para que vocês se convençam disso também, para ajudar vocês a fazerem as vendas, tá bom? Para quem não conhece, a Astronergy ela está dentro do Grupo Schint. O Grupo Schint é uma das maiores empresas de soluções inteligentes de energia. Ela também fabrica inversores, transformadores, dispositivos elétricos, subestação, transmissão. É uma empresa que trabalha com todo o canal de energia. Tá? É uma empresa que foi fundada em 1984. Tá? Ela também atua com construção na China, é um dos maiores EPCistas. Tá? Esse ano a gente planeja construir mais de 12 gigas de usinas solares, grande parte delas residenciais lá na China. E em 2006, entendendo o crescimento de renováveis, o Grupo Schint decidiu criar a Astronergy. Então, a Astronergy nasce dentro do Grupo Schint para poder cobrir essa área de renováveis, fabricando módulos fotovoltaicos,
para poder atender o mercado que estava crescendo. Depois de um tempo, a empresa fez um spin-off, então ela saiu, né, desmembrou, né, saiu debaixo do guarda-chuva da Shint para poder ter uma empresa independente que conseguisse crescer de forma externa ao grupo. Tá? E daqui a uns anos a gente também pretende fazer um IPO, ser listado na Bolsa de Xangai, para poder continuar esse crescimento, expansão de capacidade e etc. Tá bom? Então, aqui, ilustrando um pouco as áreas de atuação da Shint, ela tem geração de energia, armazenamento, transmissão, transformação, distribuição, comercialização e consumo. A própria Shint ela já está há um pouco mais de tempo aqui no Brasil, antes da Astronergy, atuando em diversas áreas, vendendo esses componentes. Quando a gente fala de Astronergy, o nosso foco principal é a fabricação de módulos, mas a gente também fabrica células e, como uma empresa de inovação tecnológica, a gente tem um investimento forte em pesquisa e desenvolvimento para estar acompanhando as tecnologias. Tá? Aqui um pouquinho da nossa história, a gente foi fundado em 2006, a gente teve ao longo da história alguns marcos, né, atingindo 100 megas de capacidade, primeiro giga, segundo giga, e agora o nosso principal foco hoje é a expansão de capacidade em módulos TOPCon, com células de 182 milímetros, que é o produto que a gente vai apresentar hoje. Falando um pouco da forma como a Astronergy ela se posiciona, tá? A gente não tem a ambição de ser o maior fabricante em capacidade, mas o que a gente tem como objetivo principal é ser o mais competitivo, entregando produtos de qualidade e dando confiança para vocês poderem trabalhar com o nosso produto. É um produto que tem garantia de 30 anos, então a gente, assim como a Shint tem o plano de estar daqui a 30 anos junto com vocês, podendo dar confiança para o serviço que vocês estão prestando para os seus clientes. Focando sempre em responsabilidade no cliente, trabalhando com colaboração e, assim como a gente está construindo essa parceria com a PHB, a gente quer ter um casamento de longo prazo junto com os nossos parceiros e, consequentemente, com as empresas que estão instalando e oferecendo os nossos serviços. Alguns diferenciais, né, e como a gente coloca aqui algumas honrarias, a Astronergy, a Shint, ela está como uma das maiores empresas privadas da China em questão de responsabilidade social. A gente também é listado como um dos maiores fabricantes de módulo fotovoltaico pela lista da Bloomberg e pelo ranking de embarques. No final do ano passado, a gente terminou o ano em 7º lugar no ranking de maiores fabricantes. E um motivo de muito orgulho são os nossos resultados pela DNVGL, relatório da PVL de Top Performance. Nossos módulos eles foram por diversos anos listados como Top Performance, que significa que a gente está entregando qualidade. E aqui a gente pode ver o resultado em si, quando a gente analisa item a item, a Astronergy foi uma das que teve o melhor resultado acumulado ao longo dos anos. A gente vem entregando em diversos testes, tá, os melhores resultados. Né? Normalmente a gente costuma ver quais empresas passaram ou não, e quando a gente vê o relatório acumulado, a gente tem um resultado realmente extraordinário. E tudo isso argumento para vocês poderem apresentar o produto e ajudar vocês na venda, quando vocês forem convencer, explicar e apresentar a nossa marca para os clientes de vocês. Falando um pouco de números, tá? O Grupo Shint é um grupo de mais de 18 bilhões de dólares no ano de 2022. Tá? A receita de módulos fotovoltaicos, inclusive, foi um pouco mais de 3 bilhões. Tá? O grupo conta com mais de 40 mil funcionários. Então, quando a gente mostra a marca Astronergy, a gente tem muito orgulho de falar do nosso grupo Shint, porque é um grupo que tem um trabalho já de longo prazo, com um histórico de atuação muito vasto em diversos países. Quando a gente fala de 140 países, uma empresa que foi fundada em 1984, é um motivo de orgulho para a gente poder apresentar a empresa estando dentro desse grupo. E a nossa capacidade produtiva no ano passado foi de 20 gigas, com mais de 11 gigas entregue, e para esse ano a gente planeja atingir 55 gigas
de capacidade até o final do ano. Então, a gente está mais que dobrando a nossa capacidade para poder atender o mercado e atingir os resultados que a gente está esperando. Então, as nossas fábricas ficam majoritariamente na China, temos uma fábrica também na Tailândia, tá? E as nossas operações estão nas principais regiões, Brasil, Estados Unidos, alguns lugares na América do Sul, Europa. E aqui falando de capacidade produtiva, um pouco da nossa estratégia, né? Como eu mencionei há pouco, a gente tem 55 gigas planejado de capacidade e questão estratégica, 53 gigas de células, tá? Contando a fabricação de células de 53 gigas de total, a gente tem 43 somente de TOPCon. Então, dentro da nossa estratégia, tá? A gente vê a vantagem do módulo TOPCon como sendo o principal produto hoje do mercado, sendo mais competitivo, que entrega melhores resultados para vocês. Quase que 100% da nossa capacidade está sendo adicionada em TOPCon. É uma questão estratégica. Isso não significa que a gente não tem outros produtos para oferecer, como o P-Type 550, que até então era o principal produto comercializado no Brasil. Mas por se tratar de um foco estratégico em oferecer um melhor produto, a gente está direcionando toda a nossa capacidade para a TOPCon. Então, o produto, né, e a estratégia da PHB em estar oferecendo o 575 TOPCon está 100% alinhado com a nossa estratégia de produto, né, oferecendo sempre o que tem de mais competitivo dentro do nosso portfólio. Falando um pouco mais de fábrica, o pessoal da PHB deve conhecer as nossas tecnologias, a nossa estratégia de fábrica. A gente conta com uma inteligência artificial dentro das nossas fábricas para poder monitorar falhas, fazer avaliação de solda, qualidade, inspeções. Então, toda a tecnologia embutida dentro da produção para garantir que os produtos que estão oferecendo no mercado são de extrema qualidade. Tá? Então, algumas dessas tecnologias vão ajudar a gente a ter maior qualidade, maior controle, maior eficiência produtiva. Quem tiver a oportunidade de um dia visitar a China, fica aqui meu convite para poder apresentar a nossa fábrica. Você vai ver que tem pouquíssimas pessoas na linha de produção, tá? Boa parte dela é automática ou com robôs, né? E as pessoas estão ali simplesmente para poder avaliar, né, sem tocar na linha de produção, se o processo está acontecendo de forma correta e, eventualmente, se algum alarme, alguma falha for identificada, ele poder estar entrando em ação. A gente também conta com diversos controles de processos, tá? Desde execução de manufatura, controle da estatística, né? Avaliar como que está sendo a nossa performance e avaliar também a inteligência artificial, os relatórios que ela gera, percebendo de defeito ou aproveitamento da linha de produção. E aqui alguns checkpoints, né, alguns pontos que a gente avalia para poder ilustrar um pouco para vocês, né? E aqui uma curiosidade, né, boa parte dos equipamentos que a gente usa na linha de produção de módulos, ele é fabricado pela Schint. Então, a nossa empresa mãe, ela também fornece equipamentos que a gente utiliza na fabricação de módulos. E aqui, o que resulta todo esse controle, essa avaliação que a gente faz durante a linha de produção? Confiabilidade e qualidade dos nossos produtos. Então, como vocês observam, né, a gente oferece de 25 a 30 anos de garantia e alguns produtos, inclusive os que estão sendo oferecidos pela PHB, contam com 15 anos de garantia de produto. Hoje, a referência de mercado de garantia de produto são 12 anos e, pelas avaliações dos resultados que a gente tem apurado, a gente se sente confortável para poder oferecer 15 anos. Não é algo aleatório, algo que a gente simplesmente diz no mercado para poder se aproveitar de algum diferencial, não. A gente tem muita segurança do que a gente está oferecendo e esses 15 anos a gente oferece com garantia tranquilo de que os nossos produtos vão performar.
E de onde que vem a nossa segurança, né? A gente tem algumas qualificações que a gente ganha e adquire ao longo dos anos, trabalhando com laboratórios referências, como a TUV, a CTC, Intertec, CNAS. Então, são laboratórios referências na área que submetem os nossos produtos em testes rigorosos, né, que nos dão segurança para poder oferecer essas garantias, todas essas informações que eu estou passando para vocês. Aqui, um pouco mais de dados, né? Nós somos Tier 1 da Bloomberg, a gente atingiu todas as exigências para atingir, ter esse reconhecimento, apesar de que quem já me conhece há um tempo, eu bato muito na tecla que ser Tier 1 da Bloomberg não é algo que não é sinônimo de qualidade, então sempre quando vocês estiverem procurando algum produto, né, procurem outras informações além dessa. Tá? A parte de pesquisa e desenvolvimento, como eu mencionei, é uma empresa extremamente focada e 20% das pessoas do nosso time estão alocadas nessa área. E aqui diversas patentes que a gente vai adquirindo ao longo do tempo nas pesquisas que a gente vai fazendo. Tá? A gente trabalha em cooperação com algumas universidades. Tá? Isso faz parte do nosso plano estratégico, né, de estar sempre atualizado com as novas tendências e estar incentivando a indústria. E especificamente dos nossos produtos, né? Como vocês já viram na plataforma, a gente está trabalhando com o N-Type. Aqui é como as nossas tecnologias foram evoluindo, então a PHB está trabalhando com o que tem de mais moderno na nossa linha de produção. Os módulos contam com células TOPCon 182 milímetros, tá? Atingindo eficiência aí de até 22,7, dependendo da potência de etiqueta. Esses produtos que a gente está oferecendo têm as principais certificações do mercado, tá? Tanto internacionais quanto locais. Tá? São produtos que eles têm um histórico já de performance fora do Brasil, então não significa um produto que a gente está introduzindo agora no mercado. Como vocês já estão olhando, inclusive com outros fabricantes, é uma tecnologia que já atingiu certo nível de maturidade. Tá? E falando um pouquinho mais dos diferenciais, tá? Aqui eu gostaria de destacar 4, tá? E aí a gente vai passar uma a uma para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Então, são módulos com células múltiplas bar, tá? Tem 16 células. Aqui é a estrutura do TOPCon, o próprio nome já diz. Tá? A gente conta aqui com um vidro de alta transparência, e aqui a gente embutiu uma tecnologia para tentar absorver o máximo de radiação, e um filme de redirecionamento que a gente coloca entre as células. Aqui, quando a gente fala, né, de módulos TOPCon, toda a tecnologia N-Type, vocês já devem ouvir um pouco isso trabalhando com a PHB. Né? O objetivo principal do produto é trazer economia e um melhor retorno na geração de vocês. Tá? A gente sabe que o mercado hoje ele é extremamente competitivo em preço, existe uma briga todo dia para a gente poder ganhar projetos, oferecer um produto de melhor qualidade. E aqui eu queria encorajar vocês a continuarem fazendo esse trabalho junto com a PHB, oferecendo produtos que entregam uma melhor qualidade. Tá? A gente sabe que o custo do kit com módulos tipo P, ele vai acabar sendo um pouco mais barato, tá? A gente sabe disso. Muitas vezes é uma diferença mínima, e o cliente precisa entender qual que é a vantagem desse produto. Então, a gente provoca muitas pessoas a fazerem contas, simulações, para vocês explicarem para o cliente que, às vezes, um custo um pouquinho maior, às vezes é pouca coisa mesmo, vai entregar uma geração muito melhor. Então, vale a pena. Eu converso com vários instaladores, vários desenvolvedores, e muitos têm um resultado até melhor do que as simulações que eles fizeram entregando projetos. Então, o módulo N-Type TOPCon, ele tem entregado acima do que a ficha técnica, do que o PVSys
projeta, porque esses dados normalmente são até conservadores e conforme vocês forem instalando mais e mais, vocês vão perceber que o produto realmente entrega mais. Então, aqui, uns pontos, como já mencionei, aqui, explicando um pouquinho dos diferenciais, tá? Só rapidinho, Eduardo, gostaria de aproveitar o gancho que você falou, que eu acho extremamente importante, tá? Simular os projetos, pessoal. Isso aí, hoje no setor, por incrível que pareça, isso faz falta, tá? Então, o que o Eduardo está apresentando aqui para vocês é tecnologia de ponta, tá? Você vai ver que existem, na simulação, eu quero dizer, você vai ver coisas que você não enxerga lendo um datasheet, né? Ali a potência, a tensão, a corrente, diodo de bypass, tudo isso é muito importante. Sim, é muito importante. Mas existem aspectos, por exemplo, assim, comparativamente falando, o módulo TOPCon, ele começa a gerar mais cedo a energia e ele vai até mais tarde gerando. Outro aspecto importante, ele tem uma degradação anual menor, que é inerente à própria tecnologia dele, tá? Então, o primeiro ano vai ser menor a graduação e ano a ano, né, que a Astronergy dá aqui 30 anos de garantia de performance, ano a ano essa degradação também é menor. E isso você vê justamente num software de simulação, tá? Aqui, só para deixar claro, a gente não tem apego assim a nenhum software, tá? Você usa aí o que for mais conveniente para você, mas é importante que faça a simulação. Isso vai agregar confiança até mesmo para o seu atendimento comercial, que nessa hora é muito importante. Tá? Obrigado, Eduardo. É isso aí. Aqui eu tô até peço desculpas aqui, eu tô focando nos diferenciais das trans do nosso produto, mas e não indo tão a fundo nas tecnologias específicas do N-Type, né? Mas como você mencionou muito bem, Ivan, a degradação dele é inferior, tá? Tanto no primeiro ano quanto nos anos subsequentes. E o que a gente tem visto com as instalações, né, já estão rodando com esse produto, os dados são até conservadores. Tá? Obviamente, a gente tem que respeitar ali o que tá dentro do datasheet, mas essa, vamos dizer assim, gordura que ele tem é realmente para dar um conforto e segurança para você poder fazer a venda para o seu cliente e ter certeza que está entregando aquilo que está prometendo. Tá? O módulo, por oferecer menos resistência para os elétrons, né, ele acaba realmente startando o inversor um pouco antes e rodando até um pouco mais tarde. Eu tenho aqui na minha casa módulos N-Type e dá para perceber essa característica nele de que a geração começa bem cedinho e vai até o final do dia. Tá? Então, um último ponto aqui que eu queria destacar é o coeficiente de temperatura. Né? Vocês devem saber muito bem, então, quanto maior a temperatura no lugar, maior a perda de energia que tem ali na geração. E trabalhando com coeficiente de temperatura menor, você vai ter um maior aproveitamento da energia gerada. Então, aqui, voltando aqui para a apresentação, o filme de redirecionamento, ele aproveita esse vãozinho entre as células para poder colocar um filme reflexivo que vai voltar a luz ali recebida, de forma que ela bata no vidro de novo e volte para a célula. Tá? Aqui são algumas melhorias que a gente vai adicionando no módulo para poder aproveitar o máximo possível. O coeficiente de temperatura, aqui exagerando um pouco, 80 graus, a gente não tem essa realidade aqui no Brasil, mas a gente vê como que aos poucos, né, essa diferença vai se tornando mais gritante entre um módulo e outro, aqui comparando com 550 convencional. E até quem tiver interesse aqui, né, tirar um print dessa telinha aqui para vocês poderem apresentar para o cliente quando ele falar que tem um 550 um pouquinho mais barato, mostra para ele quanto que ele está perdendo de energia, né, na geração quando comparado com o N-Type. Então, aqui, assim, eu
todas as apresentações, palestras que eu faço, eu gosto sempre de focar em argumentos de vendas, né? A parte técnica, muitas vezes vocês sabem melhor do que eu, né? Simulação, vocês são os experts ali que mexem isso com o dia a dia. Então, eu gosto de trazer argumento de venda. E esse aqui é um excelente argumento, né? Você tem aqui as variações de temperatura e quanto que o módulo pode perder com esse coeficiente de temperatura. Aqui, a garantia em si, essa aí provavelmente vocês já estão trabalhando com outros produtos que têm essa característica de uma degradação reduzida, então já devem estar carecas de saber que o produto ele vai gerar muito mais, né, com 5 anos a mais de garantia do que o módulo PERC, né? Então, assim, a hora que o cliente, dificilmente ele vai fazer essa conta, né, de parar e ver quanto que ele está perdendo, mas ele precisa ouvir todos esses argumentos para eles convencer que às vezes pagar um pouquinho a mais, né, e às vezes é realmente pouquinho mesmo, ele está deixando muito dinheiro na mesa simplesmente por não estar escolhendo a melhor qualidade, a melhor tecnologia que tem disponível no mercado. E aqui, como a gente falou, um diferencial que a gente está oferecendo 15 anos de garantia de fabricação. Aqui o Multibus Eduardo, Bar. Ué. desculpa, um tempinho de novo. Pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada, ó. No começo do gráfico ali, existe uma comparação do Topcon com o PERC, né? O Topcon seria a faixa verdinha ali, que começa em 99% depois do primeiro ano, né? E o PERC seria o 98%. Pessoal, essa degradação no primeiro ano, ela parece muito pequena, mas ela é significativa porque essa degradação que é maior no primeiro ano, e agora sim falando, tanto no Topcon quanto no PERC, ela é maior no primeiro ano, né? Depois do primeiro ano, no Topcon você vai ter aí 0,4% anual. Mas no primeiro ano, ela sendo menor, é muito interessante, porque essa é uma degradação que a gente vai carregar para o resto da operação do sistema. Então, isso é uma vantagem que vocês precisam trazer para o cliente de vocês. Outro aspecto interessante que esse gráfico aí nos traz, ele, óbvio, está falando de garantia, mas ele também está falando de degradação do módulo. Se vocês olharem lá no final do gráfico, ó, lá onde tem o ano 30, você vai ver que ele chega com uma degradação de performance menor do que o PERC, né? Então o Topcon chega ali com 87,4% e o PERC chega com 84,9%. Aí o que acontece, pessoal? Se você fizer o cálculo, né, da LCOE, que a gente chama ali, do custo nivelado da energia, você vai ver que o módulo Topcon acaba ficando mais interessante por causa dessa degradação menor e da degradação do primeiro ano, tá? Isso aí são cálculos que muitas vezes para um sistema pequeno, para um sistema residencial, para um sistema comercial, não é tão interessante. Talvez não seja, aí eu deixo para vocês decidirem, mas numa usina de grande porte, onde faz diferença aí quanto de energia que ela vai produzir na vida útil dela, isso impacta bastante, tá? Então eu acho que isso aí é interessante, não só vocês ouvirem a gente falando agora, verem no datasheet, mas também estudarem caso a caso para o cliente de vocês, tá? Obrigado, Eduardo. Voltou meu microfone aqui. Não, perfeito, perfeito. Isso aí. E o que eu percebo, né, às vezes a gente tem o conhecimento todo para poder argumentar e às vezes não consegue expor da melhor forma ou não encontra oportunidade. Então, aqui a gente tenta ilustrar de uma forma bem visual para vocês poderem ver isso e apresentar de uma forma simples para os clientes. E até no final eu vou deixar meu contato aqui. A gente quer realmente trabalhar muito próximo de vocês e ter um canal de comunicação direto para ajudar, eventualmente, se tiver alguma dúvida,
alguma necessidade, às vezes vocês no dia a dia encontraram alguma dificuldade que não souberam responder ou ficou uma dúvida, um questionamento, a gente quer ter o canal aberto para vocês poderem procurar a gente, esclarecer isso, e vai ser muito legal na Intersolar poder estar próximo de vocês, para poder conhecer, ver um rosto e ajudar sempre que for possível para vocês poderem trabalhar com os nossos produtos. A questão do Multibus Bar, né? Aqui a gente vê a evolução dos módulos, né? A gente já teve 3, 5, 11, agora a gente está com 16, e muitas pessoas não entendem exatamente o que são esses Multibus Bar. Tá? Ele tem duas funções, né? Melhorar a absorção da energia ali, da luz, e melhorar, né, dar mais segurança quando ocorre ou eventualmente aparecer alguma rachadura, o famoso microcrack. Tá? Quem é de São Paulo, eu gosto de usar um exemplo, que é um outro fator ali que ele acaba indiretamente ajudando. Pensa que precisa circular a energia, né? Então, quanto mais caminhos você tiver, você vai reduzir o calor. Então, imagina no metrô de São Paulo, ali no horário de pico, tem um monte de gente só por uma ponte ali para poder entrar no trem ou entrar no metrô. Então, se você tem mais caminhos, ele vai também ajudar a reduzir um pouco esse calor, né, e a diluir, né, essa circulação de elétrons dentro da célula. E também, quando a gente, eventualmente, se aparecer alguma rachadura, algum microcrack, né, durante a instalação, enfim, o transporte, alguma coisa ali que eventualmente pode ter acontecido, né, esse busbar, esse ferretezinho ajuda a restringir o impacto dessa rachadura no módulo. Aqui uma outra tecnologia que a gente acaba colocando no nosso processo de fabricação de célula, que é um corte não destrutivo. Tá? Quando a gente faz o corte da célula, ele acaba ajudando a ter um corte um pouco mais limpo e perfeito ali para a gente poder ter um aproveitamento melhor das células. Então, a gente pode ver um vídeo assim, ilustrando um pouco quando a gente faz um aquecimento da área e dá um choque térmico. O corte ele sai de uma forma bem limpa, né, tendo aproveitamento melhor da área e da célula. Aqui também a nossa marca, até a gente já conversou um pouco sobre isso em outra oportunidade, ela é pouco conhecida aqui no Brasil, né, e pouco falada quando a gente trata de distribuição. Mas a Astrônia já tem mais de 1 giga já instalado aqui no Brasil para projeto de geração centralizada. Tá? Aqui eu ilustrei uma das nossas usinas, a 117 megas instalado, já está funcionando, já está rodando. Então, apesar de ser uma empresa pouco conhecida, e eu confesso que um nome não muito simples de pronunciar, ela já está no Brasil há um tempo. Ela trabalhou com grandes empresas a partir de utility, empresas que vocês conhecem, que faz parte do nosso dia a dia, tá? E que trabalham também com produtos de qualidade. Então, agora, com uma mudança da estratégia da empresa, a gente também está dando um maior foco para a distribuição. E para começar esse trabalho com distribuição, nada melhor que trabalhar com boas empresas que já têm história, que já estão no mercado, trabalham com marcas de qualidade para poder estar lançando o nosso produto e as nossas parcerias. Então, vocês vão ver a PHB, como confirmou o Ivan, está expondo o nosso produto. É uma parceira que a gente tem orgulho de trabalhar. Tá? E aí, aos poucos, vocês vão ver mais e mais o nosso produto na distribuição, porque a gente também está dando um foco maior agora a partir desse ano. Então, a gente quer trazer toda essa expertise e essa histórico de performance na geração centralizada também para a distribuição, tendo a importância que tem aqui no Brasil a distribuição. E aqui, só para compartilhar, né, tanto a Astronic quanto a Xint, ela tem um trabalho muito forte de responsabilidade social.
Então, todo mundo que trabalha com energia renovável, com energia limpa, a gente sempre tem esse discurso de estar trazendo uma preocupação com o ambiente, etc. Sempre atrelado com esse argumento de que também vai estar dando maior economia para vocês, né, para o cliente, para a sociedade. A gente tem todo esse debate e está no nosso discurso de vendas promover sustentabilidade. E a gente, como empresa global, a gente, além de ter esse investimento em causas sociais, a gente também tem um trabalho de responsabilidade social com pessoas, com comunidades. E aqui eu só estou aproveitando o espaço, já encerrei a parte técnica, mas para poder compartilhar um pouco do trabalho que a gente faz com outras áreas da sociedade, dividindo um pouco com vocês. E tendo oportunidade de fazer isso no Brasil, compartilhem com a gente está sempre aberto a discutir oportunidades de dividir um pouco, né, os nossos resultados com a sociedade e devolver um pouco o que a sociedade compartilha com a gente, tá bom? E aqui deixo o meu e-mail, tá? Nosso site, nosso LinkedIn. Fiquem à vontade para poder dividir dúvidas, procurar. Enfim, tem um canal aberto com vocês. Aproveito para dizer, a gente faz vendas via distribuidores, então a gente não faz venda direta. Esse canal a gente aproveita para poder tirar dúvida, dividir dificuldades, alegrias e ter um canal aberto para vocês procurarem a gente, tá bom? E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo um pouco sobre o nosso produto, nossa empresa, e é uma alegria realmente estar aqui a convite da PHB. Bom, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Parabéns pela apresentação. Tá? Acho que instruiu bastante a gente. Só desculpa, tá, pessoal? A dinâmica eu acho que eu errei um pouco antes de eu passar para as dúvidas. Eu gostaria de fazer alguns comentários aí, até sobre a apresentação. Aliás, antes disso, eu falei que eu ia confirmar a estande da Intersolar, tá? Então, quem quiser anotar aí, é a stand G2.10, tá, pessoal? Lembrando aí que é um evento do dia 29 ao dia 31 de agosto. Se você não fez a sua inscrição lá, é gratuita, tá? Então dá uma olhada lá, faz a tua inscrição o quanto antes. Tá? Primeiro aspecto que eu gostaria de comentar, o Eduardo falou nisso, mas enfatizar, acho que é importante. Só, esse módulo aqui, a garantia de produto dele é 15 anos. Tá? Isso é outro aspecto que eu sugiro que vocês trabalhem com o cliente aí de vocês que está com interesse em fazer um investimento no sistema fotovoltaico. Né? Quais são, assim, digamos, os fabricantes que são capazes de oferecer essa garantia? Isso fala muito aí da qualidade do módulo fotovoltaico. O Eduardo também falou, mas cabe enfatizar que 15 anos de produto e 30 anos a garantia de performance do módulo fotovoltaico. Algo que é proporcionado por ser uma tecnologia de ponta, TOPCon, como a gente já viu aqui, mas também, Eduardo, tem a questão de ele ser vidro-vidro, certo? Sim. Então, pessoal, só aqui, ó, quero que vocês cuidem isso, tá? Ele é um módulo monofacial, vidro-vidro. A gente está habituado com módulos monofaciais que o vidro é 3,2 milímetros e a traseira é ali algum polímero, alguma coisa atrás. Enfim, esse produto aqui, ele é vidro na frente, vidro atrás. Cada um deles com ali uma espessura de 2 milímetros. Tô certo, Eduardo? Isso aí. Então, pessoal, isso também é algo que contribui para tudo que a gente desenvolveu aqui. Degradação no primeiro ano, degradação ano a ano, que o Eduardo muito bem comentou ali do coeficiente de redução de potência em relação ao aumento da temperatura. Tudo isso, o Topcon tem grande parte da atuação aí, mas também o fato do módulo ser vidro-vidro, né? Outra questão que eu anotei aqui que eu gostaria de falar, esse módulo, pessoal, ele tem célula
de 182 milímetros. Tá, ele é Topcon, enfim, mas destaque aqui para a célula ser 182 milímetros. O que isso aí significa, pessoal? A corrente dele vai estar ali na casa de 13 ampere e meio, 14 ampere, tá? Talvez um pouquinho mais do que isso. Isso, pessoal, garante que a potência que vocês estão vendo lá, os 575 watt-pico, é a potência que de fato o inversor vai conseguir extrair. Tá? Então hoje a gente tem módulos aí no mercado com células bem maiores, com uma corrente muito maior, mas que o inversor não é capaz de suportar. E você vai lá, faz o investimento, acha que está comprando uma grande coisa, né? Acha que está comprando um módulo, legal, o módulo tem uma grande potência. Já começa errado, porque a potência dele pode ser até maior, mas a eficiência dele com certeza vai ser menor do que a desse do Topcon. Né? Então, o que eu olharia seria a eficiência do módulo, tá? E se essa corrente que ele vai produzir, o inversor comporta. Tá? Então, outro detalhe que eu sugiro que vocês tenham cuidados aí no orçamento de vocês. Para clarificar para vocês, a PHB tem módulos Topcon, tem módulos 182, o PERC habitual, e todos que a PHB comercializa são compatíveis com toda a linha de inversores da PHB. Tá? Essa questão de limitar a corrente, aí, o inversor limitar a corrente do módulo, vocês podem ficar tranquilo que nos kits da PHB não vai acontecer. Tá? Passando para o próximo aspecto aqui, Eduardo, a altura desse módulo, ele é 30 ou 35 milímetros? Tá. Ele é 30 milímetros. A altura do frame, você diz, né? Isso, a altura do frame. Perfeito, obrigado. Pessoal, isso aí é outro aspecto que eu gosto sempre de chamar a atenção, porque o mercado ele constantemente se atualiza, ele constantemente muda. A gente estava trabalhando ali com 35 milímetros, tá? Para caber mais módulos num container, a indústria como um todo, inclusive a Astronergy, reduziu para 30 milímetros. Detalhe importante, sem comprometer resistência tanto do frame, quanto do vidro, quanto da célula do módulo. Tá? Isso não foi comprometido, mas a gente consegue ter um preço bem mais competitivo por causa dessa pequena mudança. O que é interessante para você, integrador, que está aí orçando, instalando, montando o projeto? Cuidado, tá? Na hora de tanto comprar quanto de levar para sua obra. Eu levo aqui, eu mando entregar o kit na minha matriz, eu separo o material e daí eu vou fazer a instalação. Se você faz isso, cuidado na hora de separar os terminais intermediários e os terminais finais para que seja de 30 milímetros. Se você orça na plataforma da PHB e manda para o seu cliente, a plataforma aqui vai orçar exatamente o que você vai usar. Você comprou um módulo 35 milímetros de altura de frame, você vai receber lá terminais 35. Você comprou um módulo com frame 30, caso da Astronergy, você vai receber esses terminais, mas sempre cabe aí lembrar essa questão. Mais um detalhe, desculpa, estou me Só estendendo fazendo bastante. um adendo aqui, né? O pessoal ficar tranquilo. Apesar de ter um frame um pouco menor do que o que vocês estão habituados, né, de 35, por ele ter duas folhas de vidro ali, né, dois vidros de 2 milímetros, isso acaba compensando a resistência mecânica do módulo. Então, você tem um reforço ali ao invés de 3,2 para 4 milímetros de vidro somados, né, contra um vidro, contra um frame de 35, de 30 ao invés de 30, 35. Tá bom? Então, o pessoal poder ficar tranquilo e que esse módulo é tão resistente quanto o outro e vai dar muita segurança para vocês poderem fazer a instalação. Perfeito. Bom, essa questão acho que a gente já matou. Tem só mais uma, tá? Antes de passar para as dúvidas aqui. Vocês vão encontrar, pessoal, quem é parceiro da PHB, tá? Se entrar ali na página de produtos, acessar ali os inversores, os modos. Se você clicar no produto, você vai encontrar uma tabela de máximos e mínimos
de módulos, todos os módulos que a PHB comercializa, inclusive agora o Astronergy, vai estar lá um módulo e todos os nossos inversores que a gente comercializa. Quanto que é o mínimo e quanto que é o máximo que você consegue colocar aí nas strings, né? Sempre a gente aqui da PHB elabora essa lista, visando assim bater a tensão mínima para o inversor startar, bater uma tensão máxima abaixo da máxima do inversor. Então a gente elabora essa tabela aí, ela está pronta. Quem tiver interesse, é só acessar nosso site lá, que é bem fácil o acesso, tá? Agora então, Eduardo, deixa eu pegar aqui. Tem as nossas dúvidas. Vou começar com a primeira aqui. A PHB vai vender os conectores dos módulos Astronergy antes de liberar para você, Eduardo. Isso é algo que a PHB sempre faz para todos os módulos, tá? Então, se você for comprar um módulo de uma marca aqui, você vai receber os conectores daquela marca, tá? Pode comentar sobre isso, Eduardo? Exatamente como você colocou, Ivan. Junto com os módulos, a gente também está oferecendo os nossos conectores, tá? Os conectores que também são compatíveis com o MC4 e outras marcas. E é muito importante, né, esse trabalho que a PHB faz, porque ela segue a norma e também acaba garantindo mais segurança para a instalação. Então, estamos seguindo junto com vocês, oferecendo os equipamentos, os conectores para vocês poderem usar nas instalações. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Obrigado aí quem fez a pergunta também. Tá? A segunda pergunta aqui, interessante, também vou comentar antes, tá? Qual o comprimento dos cabos dos módulos? Pessoal, isso aí é sempre muito importante, especialmente para instalações, não só, né, mas especialmente para instalações com microinversores, tá? A PHB, se você for orçar na nossa plataforma, a gente vai te mandar cabos extensores, quando for microinversor, cabos extensores CC para 2 módulos. Tá? Em 2 módulos você não consegue alcançar o microinversor, usa o extensor, e outros 2 módulos você consegue chegar com o cabo do próprio módulo. Tá? Mas aí, Eduardo, então qual que é do Astroner? Uhum. A gente está seguindo com um cabo de 1.400 milímetros para poder facilitar. A gente sabe que é uma coisa muito demandada pelos instaladores. Então, a gente já está mandando direto de fábrica para esse formato para poder simplificar a instalação de vocês também. Perfeito. A gente sabe, pessoal, até agora falando de inversor string, né? Às vezes, dependendo ali da geometria do telhado, dependendo das águas do telhado, mesmo um inversor string, tá? Fica difícil você ter que ficar fazendo cabo extensor. Isso aí demanda o material, demanda a mão de obra. Isso aí é tempo que Está sujeito a risco também, né? Sujeito a risco, com certeza, porque você vai estar fazendo conexões em corrente contínua, muito bem colocado pelo Eduardo, tá? Então isso é uma coisa que a PHB sempre procura aqui matar no peito, né, como a gente fala, e aí entregar um produto que vocês, chega lá no telhado e consegue instalar sem problema nenhum, tá? Então, perfeito, Eduardo. Interessante aí saber isso. Pode colocar módulos de diferentes fabricantes na mesma string? Tá. Isso não é recomendável, tá? Mas dependendo da necessidade e tudo, eu sempre como colocar assim, eu sempre peço para o pessoal compartilhar tanto com o distribuidor como o fabricante para poder fazer uma análise ali e poder te ajudar na tomada da decisão. Não é recomendável, mas em alguns casos, né, dependendo da característica técnica, a gente pode avaliar, mas para reduzir ao máximo as dúvidas e as preocupações, divida essa decisão junto com o distribuidor e às vezes um fabricante. Se alguém tiver algum caso específico, pode mandar também, a gente tenta analisar e contribuir. Isso que o Eduardo falou, pessoal, é muito interessante, tá?
vai depender muito do caso, do equipamento que vocês têm lá, de inversor, até assim como uma questão de projeto para concessionária. A gente aqui da PHB consegue auxiliar vocês a visualizar o cenário como um todo. Vale a pena? Não vale a pena? O que o cliente de vocês está esperando com essa expansão de sistema? A gente vai conseguir atender ele com essa expansão que vocês estão querendo fazer? Tudo isso, pessoal, a equipe aqui da PHB de engenharia consegue auxiliar vocês. Então, nos tragam esse caso aí que, se a gente não conseguir responder, e difícil disso acontecer, né? Mas se a gente não conseguir, a gente aqui tem contato direto com o Eduardo, tá? O Eduardo vai conseguir nos auxiliar com a questão sem problema nenhum. Antes de passar para a próxima dúvida, se por um acaso eu não perguntei aqui nesse webinar a sua dúvida, eu peço que você, a hora que sair o nosso esse webinar no YouTube, você deixa a dúvida daí no próprio vídeo, que a PHB sempre responde todas as perguntas de todos os vídeos no YouTube, tá? Então, deixa aí pra gente que a gente vai responder. Tem uma aqui do Arthur. Essa aqui eu mesmo posso responder. Você poderia distribuir um flyer sobre a apresentação? Arthur, a gente vai enviar depois, tá? Para quem precisar aí, para quem pedir, pode entrar em contato comigo. Eu mando os slides, tá? Depois aqui da apresentação. E aí você vê aí o que você quer mostrar para o seu cliente dessa apresentação, os gráficos ali, né, de degradação, de potência por temperatura, tudo isso aí você vai ter o acesso, não precisa se preocupar. Próxima pergunta, então, como funciona a garantia da Stronergy no Brasil? Tá. Por se tratar de distribuição, a gente trabalha em parceria com o distribuidor. Então, assim, tendo alguma dificuldade, algum problema, a gente sempre orienta a procurar o distribuidor que você comprou o produto, no caso aqui a PHB. A PHB ela vai fazer o primeiro atendimento e até pela estrutura e pela capacidade, experiência dela, ela vai te atender rapidamente, tá? Solucionar o seu problema do seu cliente para não te deixar sem nenhum atendimento, atender, enfim, sanar o problema. E aí depois a PHB vai trabalhar junto com a Astronet para poder fazer o processo de garantia em si. Tá? Agora, entrando um pouquinho mais em detalhe, né, quando ocorre algum problema de garantia, tá? A gente faz uma rápida investigação, seja visual ou com os dados que vocês ou a PHB compartilhar com a gente, e aí, tendo um parecer ali do que aconteceu, a gente faz a substituição ou o reembolso do valor do módulo. Por se tratar de equipamento que vocês estão usando ali, 99%, acho que até 100% das vezes, podemos colocar assim, o cliente acaba preferindo substituir produto. Então, nesse caso, a PHB faz a substituição e aí depois a gente faz o envio ou desconta o valor do módulo, né, em questão numa próxima compra. Mas, para dar tranquilidade para vocês, né, e segurança, a PHB faz o primeiro atendimento de garantia e aí todo o trâmite, né, o processo é feito entre PHB e Astronet. Perfeito, Eduardo. Aqui até vale destacar, tá, a gente dentro do nosso time aqui no Brasil, a gente tem um gerente técnico que fica aqui no Brasil para poder também ajudar nas análises, pareceres, para ter uma tomada de decisão mais rápida e segura para dar conforto para vocês no atendimento. Perfeito, Eduardo. Então, só cabe o destaque aqui, tá? Se der problema no módulo, e isso é incrivelmente raro, tá, pessoal? É muito difícil garantia de módulo. Você fala com a gente e a gente que vai tratar com a Astronergy, tá? É simples assim. Vou me corrigir antes da próxima pergunta. Eu falei que precisava me pedir os slides. Não precisa, pessoal. Quando a gente soltar o webinar no YouTube, vai ter lá no comentário fixado um link para vocês fazerem o download dos slides, tá? Então pode ficar tranquilo aí.
só acessar que vai estar lá. Última pergunta aqui, Eduardo. Qual a tolerância de potência do módulo fotovoltaico? Corro o risco de receber uma potência inferior à que eu comprei? Tá. Não, gente, a gente trabalha com tolerância positiva, tá? Então, os módulos, eles vão sempre seguir a potência de etiqueta ou acima, tá? Então, a gente está falando aqui de módulos 575, vocês podem receber módulos de 575, 576, tá? Sempre potência acima. A gente trabalha com um rigoroso processo de qualidade. Quando a gente envia os módulos para a PHB, a gente envia um relatório com as potências do Flash Report, né, o teste de potência que a gente fez. Tá? Então, a PHB também tem esse controle, né, também estão preocupados com os equipamentos que eles estão recebendo. E a gente está preocupado, em especial esse momento de mercado que gera muita desconfiança, o pessoal está preocupado. Isso também tem do nosso lado, né? A gente sempre vai procurar entregar produtos, né, com a maior qualidade, maior controle e dando segurança para vocês. Tá? Então, não existe esse risco de receber um produto com uma potência inferior à que está sendo informada, tá bom? Pessoal, bem interessante a pergunta. É legal a resposta do Eduardo. Só faço um breve comentário aqui. É natural que num lote de módulos você vá ter diferentes potências, tá? Então, o que aqui é 575, pode ter um lá no mesmo lote que é 576, 577, 578. O interessante aqui que a gente vê é que ele é positivo. Tá? Você nunca, em hipótese nenhuma, vai receber um módulo de potência inferior. Ou é 575 ou é mais do que isso. Tá? Então, qual que é o pulo do gato aqui, pessoal? Como o Eduardo bem colocou na apresentação dele, existe um controle de qualidade muito grande, é um processo altamente automatizado, robotizado, isso reduz o índice de erros, isso melhora o aproveitamento na linha de produção e por causa disso, tá, a gente tem aí um coeficiente de tolerância de potência positivo e tudo isso, as outras coisas que a gente viu aqui, degradação de potência, degradação no primeiro ano, tudo isso é permitido por conta desses fatores na linha de produção, tá, pessoal? Então, eu agradeço, acabaram as dúvidas aqui, agradeço a presença de todo mundo, agradeço você, Eduardo, pela disponibilidade, por vir aqui hoje. Pessoal, não nos deixem de visitar na Intersolar, tá? Stand aí G2.10, dos dias 29 até 31 de agosto agora. Vou estar lá todos os dias, quem quiser vir trocar uma ideia, conhecer os nossos produtos, conhecer o módulo da Astronergy, vai estar tudo lá. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, Eduardo. Obrigado, gente. Fica o meu convite também aqui para encontrar com vocês lá. Vai ser um prazer. Obrigado, boa tarde. Fico à disposição também. Feito, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.